Então hoje, gente, eu vou tancar o intancável. Vou tancar o intancável. O que é o intancável? Rolou lá no Vilela um debate entre evolucionistas e criacionistas. Acho que toda a internet está sabendo já dessa parada. E, porra, pelo certo não dá nem para chamar isso de debate, né? Porque é tipo, você tá debatendo algo que é simplesmente uma questão de fé, né? Que a gente até pode fazer uma discussão a respeito da fé e tal. Quero aproveitar para fazer essa discussão também, religião e tal. E ciência, que são duas coisas que não tem como a gente estar fazendo esse tipo de comparação. Tá? É uma comparação muito desigual para a gente poder fazer, né? Uma vez que o princípio da religiosidade é naturalmente anticientífico, porque o que é a base da ciência, né? É você não saber e procurar descobrir o que você não sabe, né? Basicamente isso que a ciência faz, né? Ela procura descobrir aquilo que a gente não sabe. E a fé é o rigoroso oposto. Então, tipo, a verdade você já sabe, né? Ela está revelada, ela está escrita, né? Então, você já sabe. Então, você não tem que descobrir nada. É uma questão apenas de você acreditar ou não naquilo que já está dado desde o princípio. Então é por isso que não dá para fazer esse tipo de debate. Se esse debate vale pra gente assistir, se não vale, se o Vilela devia fazer, se não devia, até que ponto uma coisa, até que ponto outra, isso a gente vai discutir ao longo aqui do nosso papo. Então, o debate foi interminável, eu sou capaz de apostar, ninguém assistiu todo, eu acho que é intancável, né? Então, quando a gente pergunta pra pessoa se a pessoa assistiu esse debate, a pessoa vai te dizer qual parte, né? Porque o troço teve, sei lá, 11 horas de duração. Eu acho que o Vilela tá tentando quebrar os recordes de duração dos debates, né? E isso para ele é negócio, tá, gente? É um negócio, tá? Então, assim, o Vilela encara aquilo ali como aquilo ali é o negócio dele, é a empresa dele. Então, o que interessa para ele é traz retorno, tem visualização, sabe? É bom ou não é bom pro engajamento do canal. Basicamente, ele está pensando só nisso. A gente pode fazer uma avaliação moral disso? Pode dizer, né, até que ponto é bom, que ponto é ruim. Mas é uma outra discussão. Porque o entendimento que eu tenho é que aquilo ali é realmente o que pauta a decisão dele. Beleza, gente? Então tá aí na tela, tá? O trecho que a gente vai comentar, tá? É um trecho que eles falam da Arca de Noé, tá? Um dos caras que tá ali, tá, gente? Um dos caras que tá ali não lembro o nome do cara exatamente agora, tá? Já tinha ido ali, tá? E já tinha dito que, enfim, o T-Rex tinha entrado na Arca de Noé e aí esse pá virou vegano, né? E aí depois ele desapareceu porque ele foi caçado pelos indígenas. É uma maluquice o bagulho, é uma maluquice. E aí é uma discussão que é interessante da gente fazer, que dá pra normalizar esse papo aí ou não dá pra normalizar esse papo aí? Mas vamos ouvir, tá? É um trecho aqui que, de novo, eles vão falar dos dinossauros da Arca de Noé, tá? Então, estão ali, vamos contemplar, tá bom? Assim, na boa, o auge. Vai mudar de assunto? Senão Não, ainda no mesmo assunto. O auge. É porque assim, vamos supor que vocês estejam corretos em tudo. Só tem uma coisa que eu realmente preciso perguntar olhando no olho do Eberlin. Você realmente acredita que a gente teve um T-Rex vegano dentro da arca? Cara, que é engraçado, é engraçado, cara. O T-Rex vegano dentro da Arca de Noé, cara. Primeiro, você acreditar que a Arca de Noé é literal já é uma parada maluca, né? Acreditar que dilúvio, Arca de Noé é literal é uma parada maluca. Agora, acreditar que, além de tudo, você tinha lá um T-Rex e que ele era vegano, tá? Vamos ouvir o que o cara vai falar? O cara meteu uma dessa no meio da conversa. Interrompeu o negócio aqui. Foi meio. Foi meio. Deixa eu responder. Foi meio anticlimático. Terminar, depois a gente vai pra... Guarda aí. Felipe, não é questão de fé. Eu acho Não. que a gente tem algumas evidências que houve. É isso que não dá, cara. A galera normaliza esse debate, assim. Tinha que ter sido... Enfim, eu vou deixar ele falar, mas assim... Evidência, caramba, mano. Evidência do T-Rex na Arca de Noé, que ele era vegano.
um dilúvio global. Os dinossauros entraram na Arca, são 60 tipos básicos. O Pirula falou que tem mais de 800 espécies, mas os tipos básicos são uns 60. E eu tenho uma palestra sobre isso, bem legal, porque é 1 hora mais ou menos. Eu não vou querer falar 1 hora, senão a gente vai bater aquele recorde do Pirula aqui. Querido, já estamos quase batendo. Eu queria convidar você, viu, Felipe? Relógio, né, O Pirula, o Sacani, todos que estão nos ouvindo. Na IPP TV, eu dei uma palestra no Noé, a Arca, o Dilúvio, os dinossauros, onde eu coloco toda a minha argumentação. O resumo e o pessoal pode ver sim, lá. Mas é na TV aberta? Alguém recebeu um cara desse para falar de maneira séria sobre... Porque uma coisa é o seguinte, galera, já começando no que nos interessa discutir aqui. Religião, religiosidade, a gente tem que respeitar, porque é uma questão central da cultura popular. Então, assim, as pessoas terem suas crenças, suas religiosidades, as formas de expressões religiosas é uma coisa, tá? Agora, a gente não pode querer tratar a religião em pé de igualdade com a ciência. Esse é o ponto. Eu já dei um pouco do que é esse debate ali na nossa abertura. E quando a gente faz esse tipo de debate, como o que eles tentaram fazer ali, o debate foi uma tragédia para mim, tá, gente? Foi uma tragédia. Porque, de um lado, vocês tinham os nerds ali, eles não são grandes cientistas, tá? São os nerds, até tem os trabalhos, o Pirula faz um trabalho sério na área dele, o Skyne lá não conheço muito, tá? Esse cara aí. Mas, enfim, parto do pressuposto que deva ser alguém tipo o Pirula, assim, já vi ele na internet, assim, mas não acompanho. O Pirula acompanhei mais já há algum tempo atrás. Mas, assim, por exemplo, o Pirula não é um astrofísico, né? O outro ele não sei, parece que a parada do outro é mais a parte da astrofísica, mas, assim, qual é a produção acadêmica desses caras? Enquanto que os outros não são só uns nerds falando de criacionismo, gente. Não são. São caras que estão trazendo para o Brasil uma pseudociência que já tem décadas e décadas, que começou nos Estados Unidos, que é muito bem estruturada e que ela é apenas um grande jogo retórico. O que eu estou querendo dizer? Aqueles caras que estavam ali, para mim, né, tinha mais, além daqueles que estavam ali, tinha mais um outro por videoconferência, eles são treinados para fazer aquilo ali. Eles não precisam ter razão. Se eles tivessem razão, eles teriam papers, eles estariam fazendo produção acadêmica. Não, eles precisam vencer debates. Então eles procuram todo um conjunto de ideias para tentar dar um verniz científico em algo absurdamente anticientífico. E aí, quando você coloca na maneira como foi colocada ali, foi um grande processo de normalização desses absurdos, galera. Foi um gigantesco processo de normalização desses absurdos. Tanto é que eles fizeram uma enquete lá e deu 50-50, galera. 50-50. Quem é que tem razão? Da galera que estava assistindo. Claro que muito dessa enquete também é pautado pelo viés que a pessoa já tinha antes de assistir. Mas ainda assim, para mim o saldo foi muito ruim. Muito ruim. Tá? Até porque, como o próprio chat colocou aqui para nós, aquilo até parece um firehosing mesmo, né? No sentido de você soltar uma afirmação tão absurda, tão estapafúrdia, tão sem pé na cabeça, que o interlocutor ali não consegue saber nem por onde começar para conseguir desenrolar um novelo gigante de absurdos dito com um ar de ser uma questão científica. E é basicamente isso que eles fizeram ao longo das 11 horas. Tá? E eu acho que para o campo da ciência foi muito ruim o saldo. Tá? Num outro momento eu vou falar do Vilela, dos cortes, é uma outra situação. Agora eu estou analisando o debate. Eu acho que esse tipo de debate é ruim. Às vezes ele pode acontecer e pode ser bom. Mas aí, galera, tem que ser em pé de igualdade. Você tinha que colocar ali na frente daqueles caras também pessoas treinadas a combater esse tipo de sofisma, tá? Esse tipo de retórica que eles apresentaram ali. Tá? Eu achei que os rapazes que estavam ali para defender a ciência não estavam preparados para o
paro em mentir e falar bizarrice dos caras que estavam ali para defender coisas absurdas como design inteligente. Uma coisa, cara, você acreditar em Deus, você ter uma religião, acreditar em Deus, etc. Isso é outro papo. Agora, design inteligente é um troço perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque o que acontece? Eles tentam colocar a teoria do design inteligente em pé de igualdade com a teoria da evolução. E disso, para enfiar essa porcaria na escola para as nossas crianças, é um pulinho, galera. É um pulinho. Estão entendendo? E não dá para tolerar esse tipo de coisa. Porque isso é extremamente anticientífico. Tá? Mas vamos seguir. Os dinossauros, como a gente falou aqui, eles, alguns são grandes, mas a maioria é pequena. Tem dinossauro tamanho de galinha. O T-Rex nasce de ovo. E provavelmente, se entraram na arca, colocou um casal jovem. A arca era imensa, 500 por 300 por 300 por 50 por 30 côvados. Tem um maluco que reproduziu a arca num parque nos Estados Unidos. O pior é que essas merdas saem tudo dos Estados Unidos, cara. Assim, é uma coisa até curiosa. Eu acho que cabe até um estudo para entender por quê, né? Eu tenho um palpite aqui, tá? Um parque nos Estados Unidos, o Ark Encounter, quanto sensacional. É um côvado? Côvado é daqui para o cotovelo até a ponta do dedo. Tá, mas de quem? Exatamente. Hoje seria uma média de 50 centímetros, antigamente era maior. O Ark Encounter nos Estados Unidos, que eu estou querendo fazer uma excursão junto com o Adalto, né, Adalto? Precisamos fazer essa excursão. É uma arca imensa, é maior que o Titanic. Eu já vi aquilo lá. Você viu, né? Eu não fui maior que o Titanic. Gente, o Titanic hoje é um grão de areia no meio dos navios que a gente tem. E uma das questões perigosíssimas, tá? Perigosíssimas desse tipo de normalização é que é o seguinte: a gente tem um movimento anti-vacina crescendo no mundo inteiro. A gente tem um monte de gente no Brasil pondo em dúvida a vacina. O Brasil que sempre foi pioneiro, sempre foi exemplo, o mundo inteiro nas suas campanhas de vacinação. Quer dizer, normalizar um discurso anticientífico é também normalizar um discurso negacionista, galera. É bizarro, mas é isso. E disso para fascismo, disso para todo tipo de absurdo, de novo, é um pulinho. A gente não pode tratar essas coisas como inofensivas. Tá? A gente não pode tratar essas coisas como inofensivas. Acho que é bom desmascarar, mas não dá para subestimar. Porque, gente, tem toda uma indústria por trás disso aí. Por exemplo, quem é que financia o movimento antivacina? Porra, é a galera que ganha com pseudociência, com pseudo-remédio, com, sei lá, homeopatia, com determinados medicamentos que tem quem ganhe com isso. Sabe? Tratamentos alternativos. Essa galera também ajuda a financiar essas porcarias. E isso tem muito apego, né? Porque aí eles vão lá e pegam aonde? Se apegam à religião, que é um aspecto cultural, milenar, muito presente na classe trabalhadora e que tem lá as suas virtudes, né? Enquanto organizador de relações sociais, de costumes, eles se aproveitam disso. Então se aproveitam disso para vender algo anticientífico que pode produzir, entre outras coisas, movimento antivacina. Entendeu? É isso. Criação do lado, viu? Bem legal também, viu, Vilela? Você precisava visitar. É do Ken Ham, não é? Isso, Answers in Genesis. E se você pega... Answers in Genesis. Ele fala... Speak English, my bro. Answers in Genesis. Né? A Gênesis que está na Bíblia, mas segundo consta, né? Não sei se é verdade isso, me corrijam se eu estiver errado, vem de um texto muito mais antigo, sumério, né? Que foi depois incluído ali no Antigo Testamento, né? E no Maelish, se não me engano, é o título do texto sumério. Os 60 tipos básicos, jovens, caberia num quarto dentro da arca. Agora, será que eles eram vegetarianos? Eu tenho alguns artigos aqui, ó. Todos os dinossauros que falaram que era tem alguns artigos aqui, ó. Tem alguns artigos aqui. Saíram todos na National Geographic, no History Channel.
carnívoros encontraram restos de vegetais no seu intestino. Tem aqui, ó, depois eu te mostro. A única exceção é o T-Rex. O muito T-Rex legal. ou todos os tiranossauros? Por isso que eu perguntei do T-Rex. Agora sim. Entendeu? Aí Veja bem. o problema, assim, ó. O que os caras fizeram enquanto recurso retórico? O debate todo, com debochezinho, com risadinha, com ironia. O Pirula e o outro, como é que é o nome ali? Ajuda aí, chat. Scafini, sei lá eu, né? Tinha que ter, no mínimo, feito a mesma coisa. Porra, isso é milenar. Isso tá lá no Sócrates, galera. Debocha dos caras. Não normaliza esse discurso. Tinha que ter sido feito nesse tom. Saca? Você tem que botar esse tipo de coisa abaixo de cu de cachorro, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Porque não tem outro jeito. Algum ponto, dentro da perspectiva bíblica, algum ponto durante a história do T-Rex na Terra, ele se tornou carnívoro. Sim, eu não estou dizendo Qualquer isso. animal carnívoro é herbívoro também, não pode comer planta. Existe algum animal que é carnívoro e não pode comer um vegetal? Mas vocês deixam... Pois é, mas o Pirula, se o Pirula acha que não, porque ele não falou que não. Eu não sei, eu não posso dizer isso, tá ligado? Porque aí eu não sei, mas eu imagino que o Pirula saiba, tá ligado? Eu escuto vocês falando, hein? Esses dois aqui se caro aqui. Ó, a explicação é assim, eles entraram na arca, saíram da arca, o mundo se tornou totalmente hostil aos dinossauros. Cadê as plantas? E cadê as plantas? Cadê as plantas? As plantas estavam muito pouca planta. Quanto falta pouca planta? da onde? Como que plantas sobrevivem a 8 quilômetros de altura de tsunamis? Cara, não dá pra normalizar, mas, mano, como um dilúvio global? De onde é que veio essa água, gente? De onde é que veio tanta água pra cobrir a Cordilheira dos Andes, caramba? Saca? Você tem que suspender a racionalidade a tal ponto que não dá. Entendeu? Você não tá falando de um evento que tá ocorrendo numa singularidade, né? Por exemplo, como a física gosta de explicar a origem do universo, né? Não, você está falando de um evento de alguns milhares de anos atrás. De onde é que veio, cara? E se veio, por onde é que foi? É maluco, imagina o que iria acontecer. Não dá pra normalizar, entendeu? Como você vai normalizar? É um dilúvio. Que porra é essa, mano? Estão maluco? Não dá pra acreditar nisso, cara. Ô Pirula, você não conhece a história toda, né? Viu? É risadinha, é debochinho. Isso é tudo técnica retórica. Os caras são sofistas, gente. E o Pirula e os Caine, sei lá mais o que aí, ajuda aí, chat, né? Não tava preparado para esse nível de sofismo, né? Não tava. Toda a história. Aí aí vai virar todo um debate teológico. O Adalto quase morreu aí, Adalto. Aí a gente entra no problema. Não, deixa eu continuar. Olha, tem toda uma dinâmica do dilúvio. Peraí, Adalto, tá bem aí? Dinâmica do dilúvio, puta merda. Tá bem, Adalto? Tá, ele tá. Acho que a câmera dele caiu. Só a câmera. Caiu a cadeira. A galera do chat tá pedindo pra explicar o que é sofista. Galera, sofistas, tá? Os sofistas são filósofos pré-socráticos, tá? Então, assim, naquele bolo do nascimento da filosofia grega, etc. lá, os sofistas, eles tinham muito mais preocupação em preparar os jovens de Atenas ali, no século de Péricles ali, para o debate político, tá? Do que uma preocupação genuína com o conhecimento, que é a base da filosofia, né? Filosofia é a busca pelo conhecimento, né? Esse interesse genuíno em descobrir a partir da razão ali e tal. Em contraposição ao mito, que é aquilo que é a base das explicações religiosas, né? E os sofistas, então, eles acabaram se transformando nos mestres da retórica e da oratória. Por quê? Porque eles preparavam o jovem ali para vencer debates. Porque vencer debates, à época, para aquela classe social naquele momento, representava ter vantagens políticas. Tá? Então, os ditos sofistas, eles funcionavam, como uma espécie de professores da juventude da classe dominante de determinado período histórico em Atenas. Tá? E a preocupação deles era vencer debates. Então, eles já eram, vamos dizer assim, filósofos do antropo, porque eles vêm depois dos chamados filósofos da physis, né, que seriam os primeiros filósofos lá, que estavam mais interessados na causa encausada, arqueia, etc. Mas ainda vem antes de Sócrates, né, que vai ser
a passagem dos filósofos por estudo do antropo, porém não mais com esse cunho sofista, né? E já trazendo de volta o interesse genuíno pelo conhecimento. Beleza, gente? Então eu tô falando sofista aqui, bem lembrado, chat, tá? Explicar essas coisas que às vezes a gente também tem que explicar, tá? Mas vamos seguir aqui que a tortura aqui tá grande. Meu, não, ele coitado do Adalto, cara. Ele tá acostumado com isso. Dormiu, coitado. Então, olha, eles saem da arca, o mundo é completamente hostil. Eles se tornam necessariamente carnívoros, porque quando tá vivo, Adalto tá vivo. Tá vivo, Adalto. Tem toda uma explicação que eu já não tô conseguindo nem lembrar mais, porque depois de 9 horas de debate... Não, assistam lá, onde tem explicação completa. Tem IPPTV no canal do YouTube. E tem aqui também. Noé, a Arca, Dilúvio, os dinossauros. Falei aqui no programa no Vilela. Tem várias palestras tem no sobre canal o do TDI Dilúvio, Brasil. Noé, os dinossauros. E há uma argumentação que a gente pode construir bastante racional e não é nada... Imagina racional. Ai, olha só, o dilúvio, olha a arca, olha os dinossauros na arca, não pode entrar, depende claro que de fé entra. também, né? Não, eu não acho que depende de fé. Só de fé, basicamente. Eu acho que tem que ter fé para achar que Esse 60 é o milhões de problema. anos o tecido... Esse é o problema. Como assim não depende de fé? Depende exclusivamente de fé, gente. Exclusivamente de fé. Eles tentam forçar a barra no sentido de dizer assim, não, mas tem que ter muito mais fé para acreditar no Big Bang do que na Arca de Noé. Cara, é você desprezar Atitude todos correta, os camarada. estudos da física. Tudo que vem sendo feito nos últimos séculos. Todos os avanços, todas as descobertas. E eles falam assim, mas as teorias vivem sendo mudadas. Sim, porque esse é um princípio básico da ciência. A gente não sabe. Então a gente vai colocando peças num quebra-cabeça. Normalmente a gente vai colocando peças que faltam. Às vezes a gente descobre que uma peça ou outra está errada e muda parte do desenvolvimento do conhecimento que a gente está buscando. Mas basicamente esse é um princípio básico do processo científico, que é a procura pelo conhecimento. O que move o mundo, galera, não são as respostas, são as perguntas, né? E isso, já que a gente está falando de filosofia grega, é o princípio do só sei que nada sei, né? Porque a partir do momento que você entende que sabe, você não é mais capaz de aprender. Só é capaz de aprender aquele que não sabe. Não é isso? E esse é o princípio que norteia todas as ciências. Correto? E já que está indo para o fim do vídeo, eu quero aqui aproveitar também para falar do Vilela. O Vilela deve ou não fazer isso aí? Assim, eu tive lá falando com o Vilela, e o Vilela ele me pareceu ser bem honesto em que sentido? Olha, isso aqui é o meu negócio, eu quero audiência. E aí, eu acho que não dá para crucificar o Vilela. Eu acho que a gente tem um problema maior do que o Vilela, o fulano, o cicrano, o beltrano. Por quê? Mesmo que o Vilela entenda, não, eu não vou mais fazer isso, não estou mais precisando disso, não vou fazer isso. Isso é normalizar o absurdo, daqui a pouco eu estou legitimando o movimento antivacina, estou legitimando o negacionismo, no limite estou legitimando o movimento facho. Vamos supor que o Vilela chegue a um ponto e faça isso. Outros vão fazer o que ele está fazendo hoje. Então é aquela mesma questão que eu falei lá, da questão das apostas do futebol e etc. Enquanto houver dinâmica capitalista, vai existir esse tipo de coisa. Quer dizer que a gente não tem nada para fazer no capitalismo, a não ser revolução? Se nós não fizer revolução, não tem nada para fazer? Não. A gente continua, né, construindo o nosso processo revolucionário e continua, ao mesmo tempo, defendendo pautas dentro do capitalismo para melhorar a qualidade de vida e a luta dos trabalhadores. E tudo que a gente conquista no capitalismo é com muita luta, galera. Então, assim, a nossa organização deve pautar regulamentação do espaço onde se normaliza esse tipo de coisa. Ou seja, o debate de fundo aí é a regulamentação da internet. É a regulamentação da internet. Eu estou cada vez mais convencido que uma batalha importantíssima pra gente, agora, tá, gente? É justamente estatizar a internet. Eu vou dizer nesses termos, sabe por quê? No capitalismo sempre acontece assim. O próprio capitalismo surgiu assim. Ele surge meio que num vale tudo da disputa pela reprodução do capital, pelo lucro, etc., pela exploração. E a luta da
classe trabalhadora vai construindo mediações no capitalismo que vão dando algumas garantias no sentido de frear a superexploração capitalista. Então foi assim com o sufrágio universal, foi assim com o direito das mulheres, foi assim com os processos de descolonização, direitos dos trabalhadores. Tudo isso não são benesses nos dadas no capitalismo. Não, isso são conquistas da classe trabalhadora organizada. O que eu estou querendo dizer? Agora, a gente deve pautar, enquanto luta da classe trabalhadora, também a nacionalização das redes sociais, da internet e uma pesada regulamentação. Por quê? Porque o poder de manipulação dessas ferramentas é gigantesco. Essas coisas estão sendo normalizadas muito mais rapidamente a partir daquilo que rola na internet. Porque veja, gente, se você pegar os 50 maiores bilionários do planeta, tá? 100% deles têm negócios direcionados a alimentar fundações, think tanks, escolinhas de formação política no mundo inteiro para formar eleitores daqueles políticos que defendem os ideais neoliberais. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa turma toda investe muito em pautar o que é discurso da internet, o que é discurso da grande imprensa. A grande imprensa, como ela já é mais antiga, ela já é alvo das lutas dos trabalhadores há muitas décadas, ela já tem regulamentações ainda ruins, em alguns lugares são melhores, em alguns lugares são piores, algumas coisas funcionam melhor, algumas coisas funcionam pior, mas já existem regulamentações, produto dessas lutas. A internet tem regulamentações ainda muito mais tímidas que permitem essas excrescências. Então nós não podemos fazer um debate moralista a respeito do Vilela especificamente, porque o Vilela está surfando uma hype do negócio dele no momento. E mesmo que a gente convença ele a não fazer isso, outros farão. Porque isso é um nicho que tem vez e voz, dada a conjuntura do capitalismo, dado o vale tudo da internet. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse é o meu ponto de vista. Por isso que está se normalizando esse tipo de coisa, por isso que o movimento nazi-facho é cada vez maior no mundo inteiro. Isso tudo vai vindo atrelado à crise da ideologia, à crise prolongada estrutural do capitalismo. E nós não podemos pensar, não, Humberto, deixa liberado e vamos disputar a internet. Isso é uma bobagem, gente. Disputar a internet só poderia ser viável se nós tivéssemos recursos financeiros. Mas se nós tivermos muita sorte dos grandes bilionários do planeta, nós vamos ter um que teve lá um herdeiro que por um milagre da vida começou a estudar o comunismo e achou que ia poder talvez ajudar os outros a financiar. Olha, se nós tiver muita sorte vai ter um. Todos os outros 50 ou 100 da lista dos 50 ou 100 mais ricos do mundo, conscientemente ou inconscientemente vão estar financiando projetos de difusão da ideologia neoliberal. Vocês acham que nós vamos ganhar essa disputa aqui? A gente no máximo consegue jogar uma sujeirinha, uma areiazinha nesse processo. Porque a gente não vai conseguir vencer essa disputa aqui. Tava falando, o Pirula já entrou de novo. Mas falando, duvidando da minha fé. Eu duvido da tua, Pirula. Mas o problema é que a minha... Peraí, eu duvido da tua. Que crê que 60 milhões de anos você preservou tecido mole de dinossauro com proteína. Você fala como se a fé fosse minha, quando na verdade, esse tipo de coisa que foi publicado... Como se fosse minha. Eu também tenho um monte de gente que tem a mesma opinião que eu. Sim. Entendeu? Olha só, o cara não deixando o Pirula falar. Falando em opinião... Pode ter 1 milhão de pessoas com uma opinião e ter um artigo científico dizendo o contrário dele. Aquele 1 milhão não vale nada. O que vale é o artigo científico que está dizendo. Olha, mesmo que você queira colocar em pé de igualdade, o dilúvio mundial é virtualmente impossível. Virtualmente impossível? Você fez as Impossível. contas, né? Não tem como. Por quê? Cobrir os Alpes, foi isso? Com a quantidade de água necessária. Não poderia cobrir os Alpes? É isso? Poderia, mas a consequência disso... Poderia cobrir os Alpes? Seria, sei lá, poderia cobrir os Alpes? Teria que cobrir os Alpes, né? Não tá certo? Claro que teria, não é? Teria.
Tem uns podcasts que eu assisto que falam assim, como é que cobriu os Alpes? Você falou Esse que é o problema. tinha Esse é o um animal problema. marinho nos Alpes. Você não sabe, você não conhece o relato bíblico e não sabe que os Alpes são pós-diluvianos. O mundo pré-diluviano. Justamente tá escrito na Bíblia. Tá escrito na Bíblia isso. É dos claro Alpes. que sim. A pessoa que escreveu a Bíblia conhecia os A Alpes. Bíblia fala sobre a Pangeia? Fala. Não. Junte-se as águas num só lugar e apareça o elemento seco. Antes da gente descobrir sobre a Pangeia, a Bíblia... Cara, isso aí é uma forçação de interpretação. E como eles sabem da Pangeia, eles pensam na Bíblia alguma coisa que eles possam dizer que é a Pangeia. Tá entendendo? É bizarro, cara. É bizarro. Então quer dizer que os Alpes são pós-diluvianos. Quer dizer, toda a geologia... tu manda pro espaço, tudo, porra. Né? Surgiu uma cadeia montanhosa gigantesca, grotesca ali, no intervalo de menos de 6 mil anos. Quer dizer, a espécie humana já tá aqui, bonitinha, formadinha, do jeito que é. Essa galera nega a evolução, que é algo que, assim, é uma das teorias mais bem comprovadas que existe, gente. É absurdo. A gente consegue, inclusive, reproduzir algumas coisas com bactérias, com micro-organismos da evolução das espécies. E aí, esse cara vai lá e diz, não, o ser humano não mudou nada do dilúvio para cá. É o mesmo ser humano, mas uma cadeia montanhosa do tamanho dos Alpes suíços surgiu nesse meio período. Por isso que eu digo assim, eu acho que é um volume tão grande de absurdos que a galera não conseguia não tem como tancar. É isso, é intancável. Eu já falava sobre a Pangeia. Mas isso é evidência da Pangeia. Eu tenho um podcast. Eu quero que você assista. Eu tenho um podcast que é o segundo melhor do Brasil. O primeiro é do Vilela, claro. E é assim, a Bíblia e a ciência. Um podcast em que um cientista ousa anunciar que a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Olha só, o herege dos hereges dos hereges. E nesse podcast eu tenho 150 podcasts que eu falo, olha... É aquilo que eu falei no início, né? Lógico que a Bíblia tem que ter autoridade sobre a ciência, por quê? Porque esse é o processo da fé, né? A fé, da religiosidade, etc. Você já tem a resposta, né? Você só precisa encontrar o caminho, a resposta está lá. Eu evito fazer uma parte de um debate porque eu acho que eu tenho dúvidas se ele é produtivo ou contraproducente. Que é o seguinte. Nós marxistas entendemos a religião, ou seja, a institucionalização do fenômeno religioso, da fé das pessoas, como um instrumento de dominação política. Sabe assim, é impossível alguém me convencer do contrário disso. Todas as religiões, em todas as épocas. Se a gente olhar o processo histórico de institucionalização, uma coisa é o fenômeno religioso, tá? O fenômeno religioso que nasce ali a partir de uma questão bem primitiva do ser humano, que é de atribuir como é que é? Ciência a seres sencientes. Não sei se é assim que a gente que fala isso, mas no sentido assim, qualquer criança faz isso, sabe? Uma ideia de assim, tá caminhando, chutou o pé da mesa com o minguinho, vai lá e chuta de volta a mesa, essa mesa boba, não sei o que, né? Como se a mesa fosse sentir alguma coisa disso aí, tá? Tem uma questão assim bem primitiva também, não sei se é a melhor palavra nesse sentido, e tem uma outra explicação do fenômeno religioso, que é a interpretação dos fenômenos naturais, né? A partir dessa mesma lógica de tentar atribuir consciência, eu acho que essa é a palavra mais adequada, a seres inconscientes, né? E aí você vai ter nas formas mais antigas de expressão da religiosidade, em todas as culturas, o deus Sol, a deusa Terra, a deusa Lua, enfim, sabe? Por quê? Porque são fenômenos da natureza que as pessoas tentavam interpretar por diferentes motivos, e daí que a gente acredita que é o ponto mais provável do nascimento de uma espécie de fenômeno religioso. Isso é uma coisa, porque isso aí tem a ver com crença, com questões muito mais antigas do que eu vou falar agora, que é a institucionalização da fé. A institucionalização da fé
ou seja, a institucionalização desse processo, embora tenha começado ainda antes e não seja exclusivo dos povos que desenvolveram estruturas de Estado, todos os povos, ou praticamente todos os povos, também não vou ser tão taxativo assim, que desenvolveram estruturas de Estado vão se desenvolver primordialmente como estruturas teocráticas, ou seja, não vai haver separação entre fé, ou melhor, entre religião e Estado. Ou seja, invariavelmente, a religião ela é um instrumento de dominação ligado ao Estado e que dá sustentação ao Estado. E o Estado ele nasce como um instrumento de dominação de classe, de uma classe dominante organizada que consegue submeter a classe trabalhadora à sua dominação. O Estado é a ferramenta para fazer isso. E a religião, ela é uma ferramenta de Estado, por isso todos os estados mais antigos, todos é uma hipérbole, mas enfim, os estados mais antigos eram teocracias, então não havia essa separação entre Estado e religião. Então por isso que o rei do Egito Antigo era um faraó, que ao mesmo tempo era um deus, né? Por isso que o Patese na Mesopotâmia Antiga era o rei, ao mesmo tempo era o sumo sacerdote, o principal sacerdote, enfim, era o líder religioso. Isso era muito comum. De lá para cá, nós vamos ter algumas dinâmicas diferentes, isso vai ter um corte de classe em relação à classe trabalhadora, vai ter diferentes cortes culturais, porém, as estruturas institucionalizadas da religião Atitude continuam correta, sendo camarada. instrumentos de dominação de classe. Instrumentos de dominação de classe, tá? É muito complicado sempre falar disso, porque a classe trabalhadora tem a sua fé, isso é uma questão milenária que a gente não vai chegar agora para as pessoas dizer, olha, não acredito em nada porque isso tudo é um instrumento de dominação de classe. Atitude correta, isso seria camarada. contraproducente. Agora, eu não posso vir aqui e ser hipócrita para vocês e dizer que não é isso. É isso. A gente pode tentar vislumbrar mudanças nesse sentido, numa sociedade sem exploração de uma classe sobre a outra? Bom, mas aí é fazer conjectura. Beleza? Então, tem esse aspecto também. Toda a religião no sentido de institucionalização da fé, não da fé em abstrato, é um instrumento de dominação de classe. Ponto. Ponto. Tá bom? Isso também tem que ser dito. Verdades científicas que a Bíblia anunciou antes da ciência descobrir. Inclusive, falam sobre a Pangeia e tudo mais. Não, isso aí é o contrário, entendeu? Assim, a ciência descobriu e eles adequaram a Bíblia porque não podiam dizer que a Bíblia estava dizendo outra coisa. Gente, isso aí qualquer estudante de história sabe. A Igreja Católica sustentava que a Terra era plana. Isso era dogma da Igreja Católica. Isso foi sustentado até o momento que se tornou insustentável. Porque era impossível de continuar dizendo que a Terra era plana. Depois que ficou impossível continuar dizendo que a Terra era plana, eles mudaram o dogma. Dizer, não, só um pouquinho. Não é o centro físico da Terra. Porque tinha uma parada, que é o seguinte, a Terra tinha que ser plana porque Jerusalém era o centro. Então você tem uma mesa, você consegue apontar, ó, aqui é o centro, né? Se a Terra é redonda, você não tem ali um centro. Então isso desorganizava tudo aquilo que era dito sobre a Bíblia. Então eles mudaram, disseram, não, a Terra não é plana não, porque Jerusalém é o centro espiritual da Terra. Gente, quando a gente vai cursar história, a gente acompanha todo este processo de transformação da narrativa da Igreja Católica, que tinha o monopólio da cristandade, tá? Quando estava acontecendo esses debates. Até nesse momento já não tinha mais o monopólio, mas no Ocidente ainda tinha, tá? O monopólio desse debate. Começar. Bom, tá. Não, sim, olha, claro. eu acho que agora a gente tá indo pra questão religiosa, que aí começa a entrar numa outra questão. O Jaime, ele destruiu a ordem do programa quando o Pirula estava terminando a explicação dele. Que eu não lembro agora. Mas é porque estava na minha cabeça, cara. Não, deixa eu ver se ele assume o compromisso. Você vai assistir o vídeo? Vou. Vale, legal, cara. Eu assisto IPTV, né? seus programas, cara. O cara é um farsante, tá? É um charlatão que foi pra ali debochar dos caras que foram de boa fé. O Pirula faz muita merda, tá? Porque dali os únicos que eu conheço há tempo, já tive oportunidade de trocar mensagem com WhatsApp, pelo Pirula, enfim, vi lá no início, todos os vídeos do início do canal do Pirula e tal. Gostava bastante, gosto ainda, quando ele fala de biologia, normalmente ele é muito bom. O Pirula, ele é um cara de boa fé. Ele tem um defeito, na minha avaliação, pelo menos, que eu saiba, tá?
que é um desprezo pelos caminhos metodológicos das ciências humanas. Eu achava que era apenas um desconhecimento. Dizer, olha, ele é um cara da biologia, então ele entende ciência a partir do escopo da biologia, né? Que não é um escopo assim tão diferente do escopo da física, da química, é uma coisa que tem mais ou menos assim caminhos metodológicos mais parecidos, vai. Nas ciências humanas, os caminhos metodológicos são completamente diferentes. A forma do fazer ciência em história, em sociologia, em antropologia, ela é muito diferente da biologia, da física. E o Pirula não só desconhece os caminhos metodológicos das ciências humanas, como ele os despreza, porque eu já tentei alertar ele sobre isso, outros camaradas já tentaram alertar, e ele não se deu o trabalho de sequer vislumbrar essas outras possibilidades. Então, ele é muito mecanicista quando vai avaliar ciências humanas, e não dá para ser assim. Apesar disso, eu considero o Pirula um camarada de boa fé. De boa fé, eu acho que ele é um cara do bem, é um cara que se quiserem dialogar com ele, se dispõe a dialogar, enfim. E ele, nesse podcast aí, me pareceu ter levado esses picaretas na boa fé. Picareta tem que tratar que nem picareta. Olha como é que o Pirula foi tratado por esses picaretas. Com deboche, com sarcasmo, com risinho, porque isso é uma estratégia retórica que era a única que eles tinham para poder, entre aspas, vencer esse debate. Estão entendendo? E aí deu no que deu. Quando você fala de mal de mim também, eu assisto. Mas é nas ideias. Fala aí, Sérgio. Agora temos as dúvidas do Sérgio. Só uma dúvida mesmo, assim. Como que vocês, que a gente está querendo nesse negócio de criacionista, claro. Como que vocês veem o fato de existir ou não vida em outro acabando lugar? Por aí. Mas vai acabando por aí. Bom, acho que deu pra gente fazer uma discussãozinha legal, né? Espero que vocês tenham gostado, assim. Como eu disse, não... deu pra gente... Sempre dá pra gente fazer alguma discussão interessante, algumas questões sérias, mesmo a partir de um react. O react é a dinâmica dos algoritmos, né, galera? Assim... Então a gente acaba tendo que fazer, e ainda mais numa coisa sofrível como essa. Mas eu acho que quem cair no meu react, talvez eu consiga corrigir parte do estrago feito, né? Em relação àquilo que as pessoas podem ter tirado de conclusões assistindo só trechos do debate. Porque aí tem um último ponto aqui que eu já ia esquecendo de falar. Se eu quero aliviar a barra do Vilela, eu vou aqui fazer uma crítica a quem fez as edições dos cortes, tá? Porque eu pesquisei lá nos cortes desse debate infindável e em todos eles, tá? Em todos eles, me parece correta, desproporcional, tá? A puxada de brasa no sentido de normalizar o absurdo dos caras anti-ciência. Vocês vão me desculpar. Mas assim, se os caras são sofistas mesmo, e se o lance do Vilela era só surfar hype, aí até aí eu vou entender, enfim, nós estamos no capitalismo, ele quer defender o seu, pra mim também não tem problema nenhum de fazer isso, tá? Eu acho que dava pra ter sido mais generoso na edição dos cortes, porque eu assisti só os cortes, e ainda não foi todos, mas eu devo ter assistido a maior parte deles. A impressão que eu tive é de, porra, meu, os caras da ciência foram lá passar vergonha. Eu posso estar errado, assim, mas olhando, sabe, o volume, a presença, o carisma, olhando para os cortes, a impressão que eu tinha é que realmente, se eu sou um cara totalmente perdidaço no rolê, não entendo nada daquilo ali, tô meio na dúvida, né, sou um cara meio religioso, etc e tal, eu até fico, porra, mano, mas... Poxa, mano, né? Então, assim... Então aqui fica um clamor aí pro Vilela e sua equipe. Galera, vocês querem normalizar debate com masculinista, com negacionista, com qualquer coisa maluca? Poxa, cara, ok. Eu não vou crucificar, é a dinâmica da internet. Se vocês não fizerem, outros vão fazer. Mas quer ajudar um pouquinho que seja... Pega na hora dos cortes a galera que tava lá só pra defender coisas perigosas, porque se vocês entenderam o que eu
disse aqui ao longo do nosso react hoje, esses caras, esse discurso, ele é perigoso. Isso aí, para normalizar negacionismo do clima, é um pulinho. Para normalizar pseudociência, movimento antivacina, coisas absurdas, é um pulinho. E isso tem impactos concretos, impactos reais. Tá? Então a gente não pode achar que é só mais uma opinião entre tantas. Não, é uma opinião perigosa. É uma opinião perigosa. Tá? E por isso a gente tem que tratar com o devido cuidado. Tá bom, gente? Bom, era isso, né?